dicas para criar uma senha segura, né? Uma senha forte. Nessa aula eu vou demonstrar de forma simples para você como podemos criar uma senha forte e segura e poder decorar ela facilmente, porque o grande erro que fazemos é criar uma senha simples e fácil de decorar, e também essa senha simples pode resultar, por exemplo, em uma descoberta por um atacante posteriormente. E a maneira mais segura de manter sua conta, seus dados seguros, é criando uma senha fácil de se decorar que seja muito forte. Primeiro eu vou falar sobre o que não devemos fazer quando estamos criando uma senha. Não devemos colocar qualquer tipo de sequência, seja sequência de números, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ou do 6 ao 1, vice-versa, uma sequência do 1 ao 6, ou do 6 ao 1 ao contrário. A sequência do teclado, por exemplo, que seria QWERT, né? Que seria aquela sequência ali do teclado. A sua sequência pode ser do nome ou do nome de um esporte, todas com letras minúsculas ou letras maiúsculas. Por exemplo, Marcos ou seu nome Marcos de trás para frente também não é recomendável. São tipos de sequências que não devemos fazer porque são uma das senhas mais fáceis de ser quebradas. Também não devemos usar apenas números, devemos utilizar letras, números e, se possível, um caractere especial para ficar bem forte a nossa senha. Nomes comuns, por exemplo, o meu nome, algum esporte, alguma comida que seja comum, uma comida típica, uma comida que você goste. Você pode até utilizar, porém não deve utilizar apenas com letras maiúsculas ou apenas com letras minúsculas. Fica uma senha simples e fácil da pessoa conseguir descobrir. E também sempre é recomendável criar uma senha de 8 dígitos para cima. É bem mais difícil a pessoa descobrir uma senha de 8 dígitos para cima. Quanto mais de dígitos, melhor a sua senha. E agora aqui eu vou demonstrar exemplo de senhas que podemos estar criando, né? Como então podemos estar criando uma senha simples, né? Fácil de se decorar e ao mesmo tempo forte. Bom, é recomendável para você criar uma senha que você coloque um caractere especial, seja um ponto, uma vírgula, um traço, um barra, uma letra maiúscula, ao menos uma letra maiúscula e números. Podemos optar, por exemplo, nessa primeiro exemplo que eu mostro aqui, por apenas utilizar uma letra maiúscula, letras minúsculas e um caractere especial, por exemplo. Bom, aqui no meu caso, como meu nome é Marcos, eu resolvo criar uma senha marcos.qwd e eu utilizei na primeira letra uma letra maiúscula, e para separar o Marcos de, por exemplo, uma outra cadeia de caracteres, eu utilizei o ponto, mas eu poderia, por exemplo, utilizar um traço, utilizar uma vírgula, utilizar um barra. E repare que eu coloquei marcos.qwe, eu coloquei uma pequena sequência do teclado. E por que essa senha é forte? Porque essa senha possui a primeira letra maiúscula, isso já dificulta bastante o ataque. E eu coloquei também um ponto separando o nome de uma sequência simples. Eu poderia colocar outra sequência, ou eu não poderia colocar uma sequência, poderia colocar um número sem ser uma sequência, por exemplo, 13, por exemplo, 14, ou 21, só um exemplo. E no lugar do ponto eu poderia colocar outro caractere para separar, por exemplo, um barra, por exemplo, um traço, um travessão, ou algo do tipo. Então esse é o primeiro exemplo, né? Uma senha que comece com a letra maiúscula. E entre as word list que eu já estive olhando, nenhuma word list, né, dificilmente tem a primeira letra começando com a letra maiúscula. Então só pelo fato de começar com a letra maiúscula já dificulta bastante, e tendo um caractere especial no meio já dificulta mais ainda. Nesse segundo exemplo eu resolvi trocar o caractere especial para o último. Podemos fazer isso, podemos colocar no meio para separar algum nome, para usar como separador, podemos colocar por último ou podemos colocar primeiro, alternando assim,
de certa forma fica bem mais fácil. Imagine Marcos QWE ponto. Simples assim. É fácil de se decorar. É como se você tivesse escrevendo o seu nome, porque todo nome a gente começa com uma letra maiúscula, a primeira letra maiúscula. Marcos, sequência do teclado. Ponto. Não precisa nem ser QWE. Sequência do teclado que começa com Q. Ponto. Simples assim. É fácil de se decorar. Bom, indo dificultando um pouco mais a senha, podemos colocar como letra maiúscula a última letra. Podemos, de novo, como alternamos com ponto, colocar a última letra como letra maiúscula, a primeira letra como letra maiúscula. Porque último e primeiro é mais fácil de se decorar do que colocar no meio ou segunda letra maiúscula ou algo do tipo. Então, Marcos, ponto 123, ou Marcos, ponto 14, por exemplo. Ou pode ser, nessa sequência de números, ser a data do seu aniversário. Não tem problema. O problema seria se você criasse uma senha sendo só a sua data de aniversário. Mas nesse caso, utilizando essa técnica aqui, você pode utilizar coisas que você conhece, coisas simples que você associa. O seu nome, ponto, a sua data de aniversário. Simples assim. E é uma senha forte, com mais de 8 dígitos, que possui letras, números, um caractere especial e uma letra maiúscula. Simples assim. Outra coisa que eu posso fazer é colocar o seu nome completo ou os seus 2 primeiros nomes e colocar um caractere separando, como se fosse um espaço. E também colocar a primeira letra em maiúsculo. Por exemplo, Marcos Raimundo, onde eu separo esse ponto de exclamação como separador, né, para separar o Marcos do Raimundo, e ao mesmo tempo eu coloco o R maiúsculo e o M maiúsculo, deixando assim a senha muito mais difícil. No final eu poderia colocar mais algum número, mas seria um pouco mais difícil de decorar, né? Marcos, poderia colocar Marcos.Raimundo, Marcos arroba ou barra ou traço Raimundo, que seria também fácil de se decorar. Bom, o próximo exemplo que podemos estar utilizando é uma coisa que você goste, né? Aqui eu já utilizei outro separador. Eu coloquei lasanha traço Marcos 13. É uma senha que a gente poderia adaptar para o seguinte, né? Colocar lasanha do jeito que está, traço Marcos com o M maiúsculo, né? Ou poderíamos usar no lugar do separador, sei lá, de repente um número que também seria fácil de se decorar. Por exemplo, lasanha 0 Marcos, lasanha 1 Marcos, lasanha traço Marcos. É uma senha. Por que é fácil de decorar? Porque é uma coisa que você goste. A única coisa que que vai dificultar é aquele separador, seja um ponto, uma vírgula, um traço, como eu estou utilizando aqui. Mas aí vem o separador, aí vem outra coisa que você não esquece, que é seu nome, uma coisa que você gosta, ou sua data de nascimento, enfim. Por último, uma senha onde podemos colocar no lugar de letras outros caracteres ou números para representar uma letra. Esse exemplo aqui, ó, senha. No lugar do A eu coloquei o arroba, que pode ser representado pelo A, né? Ou eu poderia ter colocado o 4, que parece bastante também com o A maiúsculo. Um exemplo que podemos utilizar. Podemos utilizar, por exemplo, Marcos 123, onde vem o M, o A seria o 4, o R, sei lá, o C seria o 5, não, o S seria o 5, o O seria o 0, e eu conservaria o R e o C, né, ali como normal, ou encontraria um outro número ou caractere especial para utilizar. Mas nesse caso já se trata de uma senha muito forte, né, por esse fato, né, utilizar esses caracteres especiais, mas se torna uma senha já um pouco mais difícil de decorar. Então podemos fazer o que? Podemos quebrar aquela regra de utilizar 8 dígitos no mínimo. Podemos utilizar, por exemplo,
Nesse exemplo aqui que eu estou utilizando, 6 dígitos apenas. Ponto SENH, arroba, 6 dígitos. Então podemos quebrar aquela regra, porque já se trata de uma senha que utiliza bastante caracteres. Fica a dica aí para vocês de como criar senhas simples de se decorar e também ao mesmo tempo senhas fortes de se quebrar, de se descobrir. Espero que tenham gostado da aula e até a próxima aula.